Graça e paz, amados irmãos e irmãs, boa noite a todos. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez, tendo a oportunidade de louvar, de engrandecer, de adorar o nome do Senhor na beleza da sua santidade. Nós vamos ler um texto bíblico agora, o Salmo 150, que diz o seguinte: Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Quero destacar o verso 6 do texto, quando diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Você tem esse fôlego da vida, então que você possa estar louvando, adorando, engrandecendo o nome do Senhor nesta noite, colocando a sua vida, a nossa vida diante do Senhor, pedindo que a graça e a misericórdia dele continue sobre nós. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esta noite, pela oportunidade de estarmos aqui prestando culto ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela vida de cada um dos irmãos e irmãs. Obrigado pelas bênçãos derramadas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado através da tua igreja. Apesar, Senhor, desse momento de pandemia, desse momento de distanciamento social, mas nós te louvamos, Senhor, porque a tua igreja ela permanece de pé, proclamando o teu evangelho. Continua, Senhor, nos abençoando. Fala ao nosso coração nesta noite, aceita o nosso louvor e a nossa adoração. Nós te rendemos graças e te agradecemos por todas as bênçãos concedidas, em nome de Jesus. Amém. Como disse o texto, vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Assim começou.
fazer um momento de dedicação dos dízimos e das ofertas. E eu quero ler um texto bíblico que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 28, a partir do verso 20, que diz assim: Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Esse momento é um momento onde nós chamamos a atenção dos irmãos para que mantenhamos o sustento da casa do Senhor, porque embora estejamos fechados, mas os compromissos administrativos eles continuam chegando. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem contribuído, que continuam mantendo o seu compromisso com Deus e com a igreja, para que ela mantenha os seus compromissos em dias. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs, lembrando a você que você pode contribuir usando a conta da igreja, fazendo transferência, depósito, ou até mesmo entrando em contato para que os tesoureiros possam ir até a sua residência e assim recolher o dízimo mensal, ok? Vamos orar nesse momento. Querido Deus, obrigado, Senhor, obrigado por este momento onde dedicamos as nossas vidas e os nossos bens a Ti. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, todos os recursos, Senhor, que têm sido dedicados ao Senhor. Que o Senhor continue abençoando a Tua obra, que ela continue a ser sustentada por cada um dos irmãos, por cada uma das irmãs, pelos congregados da nossa igreja. Continua suprindo a necessidade de cada um e abrindo as portas para que aqueles que não têm um emprego e que não podem contribuir, que o Senhor esteja abrindo as portas para que possam começar a contribuir, Senhor. Nós Te louvamos por este momento e dedicamos as nossas vidas também a Ti, para que possamos ser instrumentos Teus nesse tempo, para aconselhar, para trazer uma palavra de conforto, para trazer uma palavra de encorajamento, aqueles que têm a sua expectativa apenas nas coisas desse mundo, mas que precisam receber do Senhor uma palavra de esperança, entendendo que a nossa esperança não está apenas aqui nas coisas desse mundo, mas a nossa esperança está no Senhor Jesus. E o que Ele nos promete é algo eterno, é algo que o tempo não limita. E nós Te louvamos por isso, Pai. Abençoa a nossa vida e continua falando aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Todas as bênçãos de Deus pra nós.
Graça e paz, amados irmãos. Nós vamos meditar na palavra do Senhor agora, no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 42, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Gostaria de falar hoje sobre as marcas de uma igreja que abalou o mundo. Meus amados irmãos, a pergunta que eu gostaria de fazer a cada um de vocês é: qual a igreja mais importante do mundo? Eu diria que é uma igreja que Deus está edificando dentro de você. Quais são as marcas dessa igreja que ainda hoje podem abalar o mundo? Para isso, para responder a esta pergunta, nós vamos olhar não para as igrejas atuais, mas nós vamos olhar para a nossa igreja mãe, a igreja de Jerusalém. Ela possuía algumas marcas. Se nós observarmos no texto, a palavra de Deus vai dizer que eles se reuniam no templo e nas casas diariamente, que eles tinham um profundo compromisso, segundo a palavra, com a doutrina e também com a celebração festiva. Nós vamos perceber também que eles se engajavam na ação social e, consequentemente, também eles viviam em oração, dependendo de Deus, confiando no Senhor. Era também uma igreja que não apenas evangelizava, ela não apenas propagava o evangelho, mas ela formava discípulos, ela tinha esse cuidado com a formação para que se tornassem seguidores de Jesus. Diz o texto também que ela tinha grande comunhão dentro dos muros e ela contava com a simpatia dos de fora. Qual é o grande problema que nós vemos hoje? Hoje nós vemos igrejas totalmente desequilibradas, onde, por exemplo, elas zelam pela doutrina, mas não celebram com entusiasmo. Através, muitas vezes, da ação social, elas realizam a ação social, mas desprezam a oração. Elas crescem em número muitas vezes, mas mercadejam a palavra de Deus. Crescem em número, mas mercadejam. Então, eu gostaria de olhar para a igreja de Jerusalém e tomar como exemplo e modelo a forma como aquela igreja ela vivia. A primeira coisa que se destaca, meus amados irmãos, é que aquela igreja era uma igreja que tinha zelo pela doutrina. Ela não abria mão da doutrina. E o texto vai dizer que eles tinham essa firmeza doutrinária. O verso 42 do texto diz que eles perseveravam na doutrina. A igreja de Jerusalém, ela nasceu sob o compromisso com a verdade. Ela começa, segundo a palavra, com o derramamento do Espírito, com a pregação cristocêntrica de Pedro, né? E a permanência dos novos crentes na doutrina dos apóstolos. É isso que nós devemos fazer também nos dias atuais. Nós devemos aprender com essa igreja a não abrir mão da doutrina, mas permanecermos firmados naquilo que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus ela é inegociável. Nós não podemos negociar a palavra de Deus. Nós devemos viver e praticar aquilo que nela está escrito. Que peçamos a misericórdia de Deus para que, em nome de Jesus, possamos perseverar naquilo que está na palavra de Deus. A segunda verdade que a igreja ela tinha um zelo doutrinário é que ela perseverava na oração. Hoje nós vemos muitas vezes igrejas que falam de oração, mas que não vivem a oração. A palavra de Deus ela vai deixar clara em várias situações que Jesus ele sempre nos deu o exemplo de que a nossa vida ela deve ser totalmente dependente de Deus. Antes dele começar o seu ministério, ele passou 40 dias e 40 noites em oração.
Antes de escolher os apóstolos, ele orou. Em algum momento, quando as coisas estavam agitadas, Jesus ia para o monte e dobrava o seu joelho e colocava a sua vida diante do Senhor. Em momentos em que ele realizava curas, em que ele expulsava demônios, então a todo momento Jesus ele estava dando o exemplo aos seus discípulos de que a vida cristã, a vida da igreja, ela deve ser totalmente dependente de Deus. E nós vamos observar isso, por exemplo, na igreja de Atos dos Apóstolos. Eles não apenas falavam de oração, eles oravam. Eu posso destacar aqui, por exemplo, em Atos 1,14, que o texto vai nos informar que todos unânimes perseveravam em oração. No capítulo 3, verso 1, diz que eles oravam às 3 da tarde. No capítulo 4, verso 31, diz que a igreja sofre perseguição, ora e o lugar treme e o Espírito Santo desce. Em Atos 6,4 diz que a liderança ela reconhece que ela precisava se dedicar, a sua maior prioridade seria a oração e a pregação da palavra de Deus. Em Atos 9,11 diz que o primeiro sinal da conversão de Paulo é que ele estava orando. A gente pode citar outros exemplos nos textos, quando, por exemplo, Pedro estava preso, no capítulo 12 de Atos, e a igreja estava em oração e Pedro ele é solto da prisão por um verdadeiro milagre de Deus. Em Atos 16 a gente vai ver que Paulo e Silas estavam na prisão, estavam ali louvando, estavam orando, e Deus tocou no coração do carcereiro e aquele homem entregou a vida a Jesus, ele e toda a sua casa. Então, era uma igreja que não apenas falava de oração, mas vivia em oração. Que nós possamos, nesse tempo, demonstrar a diferença como igreja, como povo do Senhor, vivendo uma vida de oração. Não murmurando, não reclamando, mas dobrando os nossos joelhos, orando por aqueles que nós ligamos, que muitas vezes colocam seus problemas, colocam as suas dificuldades, mas nós devemos, em vez de murmurar junto com ele, em vez de chorar junto com ele, nós devemos ir até os pés do Senhor Jesus e colocar toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. A outra verdade no texto é que havia temor de Deus na igreja. No verso 43 do texto diz que todos em cada alma havia temor. Ou seja, temor não é ter medo de Deus, mas é ter respeito, é ter obediência aos seus ensinamentos, é viver uma vida que agrade ao Senhor, que glorifique o nome do Senhor, e não que, infelizmente, muitos têm usado até o nome de Deus para zombar do próprio Deus. Então que em nome de Jesus você tenha esse temor do Senhor, porque em Provérbios capítulo 1, verso 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então que nós possamos temê-lo em nome de Jesus. Há uma quarta coisa que essa igreja fazia, que ela vivia dessa doutrina, que ela não abria mão, ela zelava, é que havia intervenção de Deus ali no meio daquela igreja. Quando a igreja ela ora, quando a igreja ela persevera na palavra, quando a igreja depende do Senhor, pode ter certeza que o Senhor ele intervém na vida da igreja, na vida das pessoas, na vida de uma cidade, de um país, de um mundo inteiro. Deus ele intervém e ele age em favor do seu povo. É interessante, por exemplo, no capítulo 3 de Atos, um paralítico é curado. No capítulo 4, verso 31, diz que o lugar onde eles estavam, onde a igreja estava, eles oram e tremem. Eles estavam sofrendo perseguição, mas ali quando a igreja estava orando, Deus intervém e age dessa forma na vida dos irmãos. Em Atos 5, verso 12, diz que muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, quando a igreja ela está ali dependendo de Deus, pode ter certeza que Deus ele age em favor da igreja. E diz o texto ainda, em Atos 8,6, que Filipe realizava sinais em Samaria. Em Atos 9, diz que a conversão de Saulo é seguida por sua cura. Então Deus ele age, ele intervém, é um Deus que age na história.
eu quero dizer a você que Deus ele está no controle de toda essa situação. Então, eu quero dar um conselho: dependa de Deus, confie no Senhor de todo o teu coração, não te estribes em teu próprio entendimento, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então que possamos colocar a nossa vida em total dependência do Senhor, porque Ele vai intervir, Ele vai agir no meio do seu povo, como agiu em várias situações. Quando Elias ali estava enfrentando os profetas de Baal, Elias ora ao Senhor e Deus intervém e manda fogo do céu, queima a lenha, e consequentemente a única voz que ouvia ali naquele lugar era, todos diziam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A gente vai ver em outros momentos Deus intervindo também, agindo em favor do seu povo. Quando Josafá estava ali com o exército da Assíria para ser invadido, ele orou ao Senhor, o Senhor agiu e libertou o povo daquela guerra e destruiu todos os inimigos. Eu creio que Deus pode intervir nas nossas vidas diante dessa situação. Deus pode intervir diante daqueles que estão doentes por causa do coronavírus. Deus pode intervir nessa situação que nós estamos vivendo com esse vírus, que tem tirado o sono de muitos, que tem abalado o mundo, que tem abalado a economia. Deus ele pode intervir e, consequentemente, todo esse vírus sanar e a nossa vida voltar à normalidade. Mas que nós possamos viver da doutrina do Senhor, daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas aquela igreja também era uma igreja que tinha entusiasmo no culto. A igreja, ela tinha prazer em estar na casa do Senhor. É aquilo que diz o Salmo 122, verso 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O fato de apenas dizer, vamos à casa do Senhor, já alegrava o coração do salmista. No Salmo 27, verso 4, o salmista diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei durante todos os dias da minha vida, que eu possa morar na casa do Senhor e adorá-lo no seu templo. Então que esse seja o desejo do nosso coração. Nós estamos impedidos de ir até o templo, até a casa do Senhor para adorar. Mas que quando acabar esse tempo de pandemia, que nós possamos valorizar a escola bíblica dominical, estar todos os domingos ali pela manhã, assim como você se sacrifica durante a semana para acordar cedo, para levar o seu filho na escola, para ir para o seu trabalho, que você possa se sacrificar e ter essa alegria, esse privilégio de estar na casa do Senhor o domingo todo, pela manhã, à noite, tendo a oportunidade de aprender da palavra, de crescer, de servir, de adorar o Senhor. Então valorize isso que nós não podemos ter agora nesse momento, mas eu creio que em breve nós estaremos novamente reunidos ali na casa do Senhor. Então o texto diz que o salmista ele pede, mas ele iria se esforçar para buscar aquilo. Era também uma igreja, meus amados irmãos, que o louvor da igreja ele era constante. O verso 47 diz que eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia do povo. Eu quero dizer aos amados irmãos que o louvor que agrada a Deus, ele tem a sua origem no próprio Deus. Ele tem o propósito de exaltar a Deus e ele tem como resultado produzir quebrantamento nos corações das pessoas. Ninguém que vai louvar a Deus, adorar a Deus, ele vai para que ele apareça mais do que o próprio Deus. Mas ele vai na certeza de que os corações serão quebrantados, de que o nome do Senhor será exaltado, de que o nome do Senhor será glorificado. Aquela igreja também, ela tinha alegria, a alegria dela era independente das circunstâncias, porque eles sofriam perseguições, eles passavam por lutas, eles passavam por dificuldades, mas eles estavam ali louvando, eles estavam ali alegres, porque diz o texto no verso 46 que diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Meus amados irmãos, eles estavam alegres porque eram açoitados e saíram alegres por serem afrontados em nome do Senhor. Então, a igreja, uma igreja que mistura sofrimento com adoração. Então ela era alegre, porque ela estava sofrendo perseguição, porque estava fazendo aquilo que agradava a Deus, aquilo que Jesus mandou a igreja fazer,
que era de proclamar o nome de Jesus. Então, independente das circunstâncias, continue com a sua alegria no coração, porque a nossa alegria, ela não depende das circunstâncias, a nossa alegria está no Senhor. E essa alegria, ela vem de dentro para fora. Então, que você possa buscar cada vez mais se alimentar da palavra de Deus, orar, depender do Espírito, e pode ter a certeza que a alegria, embora nesse tempo de crise, de afastamento social, nós vamos sentir. Mas ainda o texto diz, meus amados irmãos, que era uma igreja também que valorizava a comunhão. Ou seja, os crentes eles tinham prazer em estar juntos. Se os irmãos observarem aí o verso 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diz o texto também no verso 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. No verso 46 diz, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ou seja, meus amados irmãos, o Salmo 133 diz que quão bom e quão amável é que os irmãos vivem em comunhão. Quando há comunhão no meio do povo de Deus, quando há unidade no meio do povo de Deus, pode ter certeza que cessam as brigas, as contendas e, consequentemente, brota o perdão e a cura. Diz o texto que todos estavam juntos, partiam o pão de casa em casa, se reuniam nos templos e nos lares. Que nós possamos ter prazer também em estar juntos. Que você possa, nesse momento, embora não possamos estar juntos fisicamente, mas você pode ligar para um irmão, para uma irmã, para um familiar, saber como estão, orar um pelo outro, dar uma palavra de ânimo, de esperança, de confiança em Deus, de fé, em nome de Jesus. Que possamos manter essa nossa comunhão para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Mas diz o texto também que os crentes eles eram sensíveis para ajudar os necessitados. Se os irmãos observarem aí o verso 44 e 45, diz que os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, aquela igreja, eles não apenas se converteram no coração, mas eles se converteram no bolso também. Eles tinham desapego aos bens materiais e eles tinham apego às pessoas. Eles gostavam de contribuir, eles gostavam de ajudar. Nesse tempo de pandemia, de isolamento social, onde muitos têm sofrido porque não têm sequer o que comer dentro do seu lar, que nós possamos estar juntos, ajudando um ao outro, sendo bênção na vida um do outro, ligando um para o outro, sabendo se está tudo bem, se precisa de alguma coisa, e não fecharmos os olhos para essas necessidades. Pois lá no livro de 1 João, no capítulo 3, versos 16 e 17, a palavra de Deus vai dizer, nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida por nossos irmãos. Porque se algum irmão tiver alguma necessidade e nós fecharmos as nossas entranhas, as nossas mãos, onde estará em nós o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, mas em espírito e em verdade. Que possamos ser bênção, assim como aquela igreja contagiava de tal forma que era bênção na vida um do outro. Mas diz o texto também que era uma igreja que produzia impacto na sociedade também. Se os irmãos observarem como era que eles produziam impacto na vida da sociedade. Em primeiro lugar, com o estilo de vida que eles tinham. Eles contavam com a simpatia de todo o povo. E qual era o estilo de vida que eles tinham? Se os irmãos observarem o verso 47, diz que eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. Ou seja, era uma igreja comprometida com a verdade. Era uma igreja santa, mas ela não era farisaica. Era uma igreja que era piedosa, mas não com santarronice. Eram alegres, festivos, mas eram íntegros. Eles contagiavam, meus amados irmãos. O estilo de vida da igreja impactava a sociedade. E, consequentemente, eles ali demonstravam que eles eram melhores maridos, melhores estudantes, melhores pais, melhores filhos, melhores servos do Senhor. Que assim nós possamos contagiar o mundo também com o testemunho da nossa vida. Que o seu casamento seja um testemunho para muitos outros casamentos que os casais estão aí à sua volta, com briga, com
desestruturados totalmente os seus lares, mas o seu casamento é um exemplo para a vida dos outros casais. Que o exemplo que você dá no emprego, de chegar na hora, de cumprir com as suas obrigações, que seja um exemplo para os seus colegas de trabalho e que você possa contagiar a vida deles pelo seu exemplo. Que aquilo que você fala na sua boca seja aquilo que você na prática esteja colocando no seu viver, para que você possa contagiar a vida daqueles que te ouvem. Em nome de Jesus, que nós possamos ser essa igreja comprometida, que tem esse estilo de vida que impacta a sociedade, que conta com a simpatia do povo. E por último, diz o texto, que pela ação soberana de Deus, eles experimentavam um crescimento numérico diário. Diz o texto que, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quando a igreja ela é comprometida, meus amados irmãos, com a doutrina, quando a igreja ela é comprometida com o seu estilo de vida, quando ela é comprometida com a palavra, quando ela é comprometida com a oração, quando ela é comprometida pela comunhão que existe entre os irmãos, consequentemente o Senhor abençoa de tal forma que gera o crescimento. Há uma frase que diz assim, que qualidade gera quantidade, que nós possamos ser crentes qualificados para servir ao Senhor e para ganharmos vidas para Jesus. A pergunta que eu faço a você, você tem sido essa igreja que tem abalado o mundo? A pergunta que eu faço para você também que ainda não se entregou para Jesus, você deseja impactar o mundo como igreja do Senhor? Em nome de Jesus, essa é a oportunidade que o Senhor te dá. A você que já é convertido, de se voltar para Deus e procurar ser um servo de Deus melhor, uma serva de Deus melhor, um crente e uma crente comprometida para a glória do Senhor. Você que ainda não teve esse compromisso com Cristo, que você possa se tornar essa igreja, que você possa, em nome de Jesus, mudar a história da sua vida, porque Cristo ele muda a história da nossa vida. Quando nós nos colocamos diante dele, nós vamos agora ter o passado, quem éramos, e vamos ter o presente, quem somos hoje, a partir do momento que Cristo transformou a nossa vida. A minha oração é que Deus nos abençoe e que Ele faça de cada um de nós uma igreja comprometida com o seu Evangelho, comprometida com a oração, comprometida com a comunhão, para que em nome de Jesus nós possamos abalar o mundo com a certeza de que Cristo é Senhor de tudo e de todos. Que Deus nos abençoe e que essa palavra ela fique gravada nos nossos corações e nas nossas mentes. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se a verdade estou
Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez nesta noite, por tudo que Ele falou aos nossos corações, em nome de Jesus. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela oportunidade de prestarmos culto ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que não volta vazia, mas faz aquilo que deseja ao Teu coração. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos essa igreja que abala o mundo pelo compromisso com a doutrina, abala o mundo pelo compromisso um com o outro, abala o mundo porque vive uma vida de testemunho digna daquilo que prega. Ó Deus, em nome de Jesus, nos abençoa, salva aqueles que ainda não te conhecem, que em nome de Jesus a tua palavra, que não volta vazia, mas faz aquilo que deseja ao teu coração, que ela encontre espaço em cada vida, em cada coração. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora e reconciliadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre todos nós e sobre todos nós permaneça hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus nos dê uma ótima semana, uma semana abençoada, e um abraço a todos os irmãos e irmãs, a todos os ouvintes. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus.